Olá, seja bem-vindo ao nosso Tempo com Deus, esse momento no meio da semana onde nós podemos nos reunir aqui pelo YouTube, podemos aprender mais da Palavra de Deus e também intercedermos uns pelos outros. Vamos nesse momento refletir na Palavra de Deus. Abra sua Bíblia lá em Romanos, no capítulo 7, vamos refletir rapidamente nos versos 18 a 20, Romanos 7, 18 a 20. Antes de iniciarmos também, aproveite o chat que está aqui ao lado para deixar a sua mensagem ali, deixe o seu boa noite. Se você tem algum pedido e agradecimento, aproveite o chat para também deixá-lo ali, tá bom? Mas vamos agora estudar a palavra lá em Romanos, no capítulo 7, os versículos 18 a 20. O texto vai ser projetado ao meio do século 21. Diz assim o texto: Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Pois o querer o bem está em mim, mas não o realizar. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. Portanto, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Amém? Esse aqui é um texto bastante pessoal do apóstolo Paulo na carta aos Romanos. É interessante esse texto nessa carta, porque a carta aos Romanos ela é uma carta bastante técnica, uma carta que tem muitos conceitos teológicos bastante complicados de serem entendidos. Temas que ele precisava responder àquela igreja, temas que ele queria expor ali à igreja de Roma. Então Paulo ele escreve e ele debruça grande parte de todo o seu conhecimento teológico aqui nessa carta. Só que nesse ponto, em Romanos 7, esses versos, o que Paulo faz na realidade é dar um testemunho pessoal. Paulo fala sobre a experiência pessoal dele em sua caminhada com Deus. Ele fala das dificuldades que ele enfrentava no seu andar com Deus. É interessante que nós vemos isso muitas vezes no uso da primeira pessoa. Ele se refere a ele mesmo na primeira pessoa. Ele fala que ele sabe que é em mim, na minha carne. Ele se localiza demais falando dele mesmo nesse momento. Isso mostra essa pessoalidade, mostra a pessoalidade daquilo que Paulo está escrevendo. A pessoalidade da experiência que ele está descrevendo aqui. Ele está dizendo que essa é a dificuldade particular dele. Não é algo teórico que ele está falando, ele está falando de algo prático na vida dele. Eu queria que a gente olhasse agora para esse trecho aqui, esses 3 versículos, pudéssemos aprender algumas lições sobre os desafios da caminhada com Deus. Quais são os maiores desafios que nós temos que enfrentar na nossa caminhada com Deus? O primeiro maior desafio que nós encontramos é o nosso pecado. Um grande desafio para a nossa caminhada com Deus é o pecado. Nós vemos lá no versículo 20, portanto, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Paulo, ele diz que o que o impede de realizar as coisas que ele mais deseja é o pecado. E é interessante que aqui ele não se refere a pecados específicos em sua vida. Ele não expõe as suas fraquezas mais particulares, digamos assim. Ele fala da natureza pecaminosa aqui. Então, independe de pecados específicos em sua vida. Independe dessas fases. A questão que é um empecilho para a sua caminhada com Deus, que é um desafio, na realidade, para a sua caminhada com Deus, é a natureza pecaminosa, é o pecado inerente, um pecado que está em nós, que está nele. Essa natureza pecaminosa, ela o impede de fazer o bem que deseja, é isso que ele literalmente escreve. O fato que o dificulta em sua caminhada com Deus é o habitar nele o pecado. Existe pecado no ser humano e isso impede de caminhar com Deus. Nós precisamos entender esse desafio. Nós precisamos identificar, Sempre quando a gente fala a respeito de alguma batalha, nós precisamos identificar quem é o inimigo nessa batalha. Quem é o time contrário. Num jogo de futebol, por exemplo, se você não sabe qual é o time contrário, você vai viver fazendo gol contra. Então, primeiro nós precisamos saber quem é o inimigo, quem é o obstáculo, quem é o desafio. O desafio, o obstáculo, o inimigo é o nosso pecado. E é interessante que esse pecado nosso, como nós falamos, é a nossa natureza pecaminosa, por si só, ela já nos faz entrar nesse mesmo estado de
sermos pessoas que não conseguem fazer aquilo que mais desejam, pessoas que se veem sempre impedidas, né? Esse pecado, ele se localiza, e na Bíblia nós vemos ele ser localizado, digamos assim, em algo em nós, né? Sempre que a Bíblia fala sobre esse assunto, ela diz que o pecado ele está na nossa carne, né? Não simplesmente no sentido de que está no nosso sangue, alguma coisa assim, mas ao fato de que na nossa vida terrena nós estamos num corpo pecaminoso. Nós estamos num corpo dotado de natureza pecaminosa. Nós estamos presos a isso. Veja aquilo que Paulo fala, esse é um segundo empecilho, um segundo desafio. Veja aquilo que Paulo fala aqui no versículo 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne não habita bem algum, pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Paulo ele tem consciência de que na carne dele, e é interessante que ele sabe que ele não terceiriza essa carne, ele trata essa carne como ele mesmo, ele sabe dessa unidade do ser humano, né? O ser humano, por mais que ele é composto de alma e corpo, ele ainda assim é uma unidade. Nessa vida é impossível nós separarmos essas duas coisas. Por isso que nessa vida nós não podemos tratar como simplesmente duas coisas diferentes. Ou tornar a nossa alma escusa do pecado porque a culpa está na carne. Isso não existe. Porque enquanto estamos nessa terra, enquanto estamos nessa vida, nós somos uma unidade. Por mais que exista alma, ou às vezes vemos como espírito, né? Por mais que exista essa realidade que é a nossa alma, algo que é imaterial, e existe uma realidade material que é a nossa carne, nós não podemos tratar como duas coisas diferentes. Isso é culpa da minha carne, então eu estou livre da culpa disso. Paulo ele entende isso. Ele entende que nele, isto é, ele diz, na minha carne não habita bem algum. É por isso que ele fala que nele habita o pecado. Por causa dessa carne. Dessa carne pecaminosa, que tem natureza pecaminosa. Por mais que o seu espírito ou a sua alma estejam livres do pecado, livres do poder do pecado, por mais que ele se encontre livre da culpa do pecado em Cristo Jesus, ele sabe que ele não está livre da presença do pecado por causa da sua carne. Porque nesse mundo que nós vivemos existe pecado. Porque nessa carne que nós vivemos existem tentações. Existe pecado. Esse é um outro desafio que nós encontramos. A nossa carne é um desafio para a nossa carne. E também a nossa fraqueza é um desafio para a nossa caminhada. Nós temos dificuldade de caminhar com o Pai porque nós somos fracos. E nós vemos a nossa fraqueza na nossa inabilidade de fazer o que queremos. A gente percebe isso na vida de Paulo, no verso 19. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. Nesse momento, Paulo está falando dessa experiência pessoal que ele tem com o pecado. A experiência de estar preso na sua carne. É interessante que essa descrição que ele dá é uma descrição que representa uma prisão. Quando ele diz que faz o bem que não quer, mas o mal que ele não faz, o bem que ele quer, mas faz sim o mal que não quer. Parece que ele está preso. E essa prisão é a carne. E a nossa fraqueza, ela está na nossa inabilidade de lutar contra isso. Porque nós estamos presos a esse corpo. Não simplesmente presos, mas nós somos esse corpo. Nós também estamos aqui, né? Enquanto estivermos nessa terra. Isso demonstra como nós somos fracos. E Paulo, ele mesmo assume essa fraqueza.
quando ele fala de sua experiência pessoal aqui nesse texto, ele assume que ele tem sim uma fraqueza. O pecado que habita nele é uma fraqueza na vida dele. E por causa desse pecado, ele não consegue fazer o bem tanto quanto queria. Mas o mal que ele não queria, isto sempre estava perseguindo. E exatamente a mesma coisa acontece com as nossas vidas. A gente às vezes pode pensar, nossa, se Paulo sofreu com isso, quem imagina eu? Imagina nós. Né? Nós sofremos com isso constantemente. Esses são os maiores desafios que nós enfrentamos na nossa caminhada com Deus. Mais do que tempo, mais do que disposição, motivação, os maiores desafios que nós temos é o nosso pecado, a nossa carne e a nossa fraqueza. E identificando quem é o inimigo, identificando qual é o obstáculo, nós conseguimos lutar contra ele. Nós conseguimos lutar contra o nosso pecado, conseguimos buscar evitar situações que vão nos tentar, que vão nos provocar, que vão despertar em nós desejos pecaminosos. Nós podemos entender que nós estamos presos à nossa carne ainda nessa vida. Que enquanto nós não partirmos dessa vida, nós vamos estar com a nossa carne pecaminosa aqui. E nós vamos ter que tomar muitos cuidados. E nós vamos ter que cuidar de nós mesmos para não cairmos em pecado. Nós precisamos entender que nós somos fracos. E entender essa fraqueza é compreender a necessidade de ser um vigia de si mesmo. A gente não pode descuidar de repente. A gente não pode simplesmente achar que não, agora eu já estou já compreendo bem, já sou maduro e eu posso simplesmente me descuidar um pouco. Isso não pode acontecer. Porque nós somos fracos. A nossa carne, ela é fraca. Isso não é terceirizar, não é justificar o pecado. É assumir. Nós somos fracos. E sendo fracos, nós precisamos vigiar. Nós precisamos ser vigilantes. Sem em nenhum momento nos distrairmos, para conseguirmos lutar contra o nosso pecado, contra a nossa carne e caminharmos com Deus, mesmo apesar de tantos obstáculos. Que possamos ser focados na nossa caminhada com Deus, que possamos estar firmes nesse propósito, independente dos desafios. E nós vamos enfrentar muitos desafios. E os maiores deles são esses aqui, que Paulo diz. Que possamos ser vigilantes contra o nosso pecado, contra a nossa carne. Amém? Vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado, Deus, por mais um dia que o Senhor nos deu, ó Pai. Muito obrigado por mais uma noite que estamos aqui reunidos de novo. Nós te louvamos por isso, ó Pai. Pedimos que o Senhor cuide de nós, pedimos que o Senhor nos ajude, ó Pai, em nossas fraquezas. O Senhor sabe da nossa limitação, o Senhor sabe, ó Pai, dos nossos pecados. Nós queremos te pedir perdão, ó Deus, pelos nossos pecados, pela nossa carne, pela nossa fraqueza. Queremos pedir a tua ajuda, Pai. Nos ajude e nos dê força para lutarmos contra isso. Nos dê forças, ó Pai, para que possamos lutar contra o nosso pecado, possamos jamais ceder, ó Deus, às tentações. Nos dê força, ó Pai, para que possamos lutar contra a nossa carne, como a Tua Palavra nos ensina em Gálatas 5, que possamos viver pelo Espírito e não satisfazer as obras da carne. Que o Senhor nos dê força. Também pedimos a Deus que o Senhor nos ajude a sermos fortes. Que o Senhor seja a nossa força, que o Senhor seja a nossa fortaleza. Que possamos sempre estar firmados na Tua Palavra e dela obter a força do Senhor para lutarmos contra a nossa carne, apesar da nossa fraqueza.
Senhor nos dê força, Pai. É no nome de Jesus que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Bom, esse foi o nosso tempo com Deus. Aproveite agora esses últimos minutos do nosso vídeo para deixar a sua mensagem aqui no nosso chat, deixa ali um boa noite, ou então se você tem algum pedido ou agradecimento, também aproveite o chat para deixar ali o seu pedido e agradecimento, para que possamos interceder pela sua vida. Também eu queria dar um aviso aos irmãos da missão. Esse domingo nós vamos ter a Ceia do Senhor, nós vamos celebrar a Ceia do Senhor, então participe conosco esse domingo. Também nós vamos aprender bastante sobre a Reforma Protestante. Dia 31 de outubro nós celebramos 503 anos do marco inicial da Reforma Protestante. Então participe conosco. Se você não tem a possibilidade de ir conosco, participe pelo Facebook da igreja, pela página da igreja, chama Missão Batista Comunhão. Domingo às 7 horas nós teremos nosso culto. Que Deus abençoe, tenhamos um ótimo restante de semana.